Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, nos ouvindo na América FM, na Cultura M, está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2025. Agora na capital mineira, 12 horas e 2 minutos. Muito obrigado você que está com a gente nesse dia, nessa semana histórica em que os olhos do Brasil se voltam para o Supremo Tribunal Federal, né, Janaína? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar, né, o que é notícia não só em Brasília, mas aqui em Belo Horizonte, em Minas e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no YouTube. A gente tem um canal exclusivo que é o Rede Notícia TVH. A gente tem a meta de 6 mil inscritos e é claro que eu conto com você. No Instagram é @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial, além de outra praticidade, que é o nosso aplicativo Vox, que você pode assistir e ouvir a gente de onde você estiver. 12h e 3 minutos e a gente começa esse Rede Notícia desta terça-feira com os olhos voltados para Brasília. Começou na manhã de hoje o prosseguimento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus acusados de participação na trama golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Agora pela manhã, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, começou a proferir seu voto em relação aos réus. Nós temos aí, para quem está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, imagens ao vivo da TV Justiça, Alexandre de Moraes ainda fazendo a explanação do seu voto. Essa explanação começou por volta das 9 horas da manhã, né, Janaína? É isso mesmo. E a Rede Catedral de Comunicação vai trazer uma cobertura completa dessa parte final do julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai fazer uma conexão ao vivo com a repórter Carla Gamba, direto de Brasília, que vai trazer os detalhes, a atualização desse julgamento. Inclusive teve agora há pouco uma situação até mesmo um pouco mais complicada nas imediações da Praça dos Três Poderes. Parece um banheiro químico que foi incendiado, causou mobilização das forças de segurança. Daqui a pouco a Carla vai atualizar tudo para a gente ao vivo, direto da capital federal. E teve sessão polêmica e quente na tarde de ontem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ao vivo à sede do Parlamento de Belo Horizonte conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que nos conta o que rendeu tanta confusão e tanto bate-boca entre os vereadores. Muito boa tarde, Giovanni. Que confusão, hein, André e Janaína? Muito boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em votação simbólica uma moção de protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento de autoria do vereador Pablo Almeida declara o ministro como persona non grata na capital mineira. Vamos ouvir o que Pablo disse. Pessoal, hoje votamos aqui e aprovamos a moção que declara Alexandre de Moraes como persona non grata aqui em Belo Horizonte. Mas o que isso diz na prática, né? Institucionalmente, nós, os vereadores aqui, vereadores eleitos pelo povo, nós que somos representantes de fato do povo, diferente daquele que não teve nenhum voto, né? Nós declaramos que Alexandre de Moraes não é bem-vindo em BH. André e Janaína, os vereadores favoráveis afirmaram que a moção é uma resposta às sanções internacionais impostas a Moraes e acusaram o ministro de agir de forma autoritária. A proposta teve 7 votos contrários, principalmente de parlamentares do PT e do PSOL, que classificaram a medida como antirregimental e capricho político. O vereador Pedro Patrus classificou a moção como caça-likes. Vamos acompanhar.
Porque esse projeto, enraizado de preconceitos, nós temos que, no mínimo, discutir. Não é chegar aqui e resumir ele de quem é a favor ou contra o crime organizado, que eu repito, é claro que nós somos completamente contra, mas falta conceito, falta discussão, falta legislação e justiça para esse projeto. É um projeto simplesmente caça-likes, feito por um vereador que é da Frente Parlamentar Caça-like. Olha, na mesma reunião, os parlamentares rejeitaram outra moção apresentada por Pedro Rousseff, que buscava manifestar apoio a Alexandre de Moraes pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta buscava manifestar apoio a Alexandre de Moraes, decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto, Rousseff afirma que a decisão do ministro representa a firmeza e o compromisso do judiciário de direito e com a aplicação da lei de reforma igualitária. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Ô, Janaína, ontem a gente falou sobre isso, né? E não dá para a gente compreender o que vereador de Belo Horizonte gasta uma sessão plenária inteira para discutir algo que não tem aplicabilidade nenhuma na vida de ninguém. Uma moção a favor e outra contra, né? Porque se você for parar para pensar, Alexandre de Moraes, quando a lei Magnitsky foi aplicada contra ele, sanção econômica dos Estados Unidos, ele declarou claramente que não estava nem aí para isso. Imagina se tornar persona não grata em Belo Horizonte. Não vai vir poder comer pão de queijo? Pode, vai comer pão de queijo a hora que ele quiser. Pelo amor de Deus. Isso que fique bem claro, não interfere de ele vir para Belo Horizonte, né? E aqui, para não dizer, você é isso, é aquilo. Também a moção de aplauso para o Alexandre de Moraes fazer isso ou aquilo que é função dele no Supremo fazer, também não merece nenhum tipo de bandeirinha batendo aqui, não. Todas as duas ações são reprováveis, rejeitáveis. Tem muita coisa mais importante em Belo Horizonte para ser votada do que caça-like. Porque se é caça-like de um lado, é caça-like de outro. Cá entre nós. É verdade. A CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, ouviu nesta segunda-feira o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, em uma sessão que se tornou a mais longa desde o início dos trabalhos. Foram quase 10 horas de depoimento e questionamentos. Lupe reconheceu que as investigações sobre as fraudes começaram ainda em sua gestão, mas admitiu que o Ministério não conseguiu dimensionar o tamanho do esquema. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? A gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. A sessão foi marcada por bate-bocas e troca de ofensas entre parlamentares da base do governo Lula e da oposição, com direito a gestos e provocações. Houve até suspensão temporária da reunião entre as declarações. Lupe criticou os empréstimos consignados que, segundo ele, levam aposentados a um ciclo sem saída de endividamento. O presidente da comissão mista, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que o ex-ministro se contradisse em vários momentos e não descartou transformá-lo em investigado. Segundo Viana, há uma quadrilha, ou talvez, mais de uma, que existe no INSS há vários governos. Não é com o discurso partidário, ideológico, como está acontecendo. Nosso discurso aqui, gente, é com as respostas. Nós queremos que você que está nos assistindo, você saiba o que aconteceu de verdade, quem são os ladrões, onde foi parar o dinheiro. Já de muito tempo vem com empréstimos consignados, descontos indevidos, né, associações fantasmas que eram fechadas e abertas. Isso tudo está aí. E outra coisa, a verdade, o dinheiro que foi descontado das pessoas. Então a CPI vai mostrar para quem está nos assistindo todos os fatos. A CPMI volta a se reunir na próxima quinta-feira, quando deve ouvir o ex-ministro Mohamed Oliveira Andrade, que rechefiou a presidência no fim do governo Bolsonaro.
Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 12 minutos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado romperam o contrato com a AEDAS, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que cuida da gestão dos recursos do acordo de reparação da tragédia de Brumadinho. A decisão foi tomada após denúncias de irregularidades no uso de recursos da reparação do fundo de reserva do projeto de recuperação da bacia do Rio Paraopeba. A investigação teve início em julho deste ano e identificou a utilização de recursos pelo AEDAS para compras que não estavam previstas no acordo, como a aquisição de uma casa no bairro Bonfim, em Belo Horizonte, no valor de R$ 578 mil. De acordo com os órgãos judiciais, o dinheiro tem caráter público e deve ser aplicado exclusivamente em benefício das vítimas. A associação nega qualquer irregularidade e afirma que todas as despesas foram auditadas e justificadas. Com a rescisão do contrato, a empresa deve devolver os valores usados indevidamente e apresentar em 10 dias um plano de restituição, tendo 60 dias para encerrar suas atividades. Um novo instituto será escolhido para assumir o assessoramento técnico das comunidades atingidas. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte deve votar em definitivo nesta tarde o projeto de lei que destina 4 trechos de vias não utilizadas pelo poder público para a construção do Complexo de Saúde Hospitalar Padre Eustáquio e do novo Laboratório Central de Saúde Pública. O projeto do Complexo Hospitalar, também conhecido como ROPE, vai ser viabilizado por meio de uma parceria público-privada, que prevê um investimento de quase 2,5 bilhões de reais. A proposta de autoria do prefeito Álvaro Damião prevê que o novo complexo absorva as atividades atualmente realizadas pelos hospitais Alberto Cavalcante, Eduardo de Menezes, Odete Valadares e João Paulo II, todos da FEMIG. Só fazendo uma ratificação, esse projeto de lei que coloca tudo no mesmo lugar é de autoria da Secretaria de Estado de Minas Gerais. O projeto de autoria do Álvaro Damião é da cessão do antigo terreno do Galba Veloso para a construção desse novo terreno. E na tramitação em segundo turno, o projeto de lei recebeu 15 emendas, com a apresentação de uma subemenda substitutiva na Comissão de Legislação e Justiça, feita pela relatora, doutora Michele Siqueira, do PRD. As emendas tratam de temas como a impossibilidade da FEMIG ceder os imóveis, objetos da lei a qualquer ente privado e do condicionamento da cessão ao acréscimo de leitos clínicos e de UTI para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde. Para ser aprovado em definitivo e seguir para a sanção do Executivo, o projeto de lei deve receber voto favorável de 2/3 dos vereadores da Casa, ou seja, um total de 28 votos favoráveis. A Prefeitura de Belo Horizonte abre licitação para a nova UPA Nordeste. Os detalhes com Letícia Bessa. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou edital de licitação pública internacional para a construção da nova UPA Nordeste, unidade de pronto atendimento. As propostas devem ser enviadas até o dia 25 deste mês de setembro, exclusivamente pela internet, no site compras.mg.gov.br. A UPA será construída no bairro Ipiranga, no terreno no cruzamento das ruas Princesa Leopoldina, Furtado de Menezes e José Clemente Pereira. O valor teto da obra é de quase R$20.800.000, custeada com recursos do Fundo Municipal de Saúde. Repórter Letícia Bessa. A estudante de jornalismo que morreu em acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo será velada hoje à tarde. Repórter Nilton Lopes traz os detalhes. Será velado na tarde desta terça-feira, dia 9, o corpo da estudante de jornalismo Bruna Ribeiro de Castro, de 22 anos, no Bosque da Esperança, cemitério e crematório. O velório vai começar às 2 da tarde e em seguida haverá o sepultamento da jovem. Bruna morreu em um acidente na noite deste domingo, dia 7, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região central de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar,
O veículo era conduzido pelo namorado da vítima, que perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de sinalização. Ele foi encaminhado para o Hospital João 23. Não temos informações sobre o estado de saúde dele, porque a FHEMIG não divulga o prontuário dos pacientes. A Polícia Civil realizou a perícia no local e investiga o caso. Até o momento não houve conduzidos à delegacia de plantão. Repórter Newton Lopes. E a Polícia Civil informou hoje que abriu inquérito para investigar esse acidente que deixou os 2 feridos e matou a estudante de jornalismo, a Bruna Rosas, ontem na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte. Em nota, a polícia informou que aguarda os 2 envolvidos que ficaram feridos apresentarem melhoras no quadro de saúde para serem ouvidos sobre os fatos e também a conclusão da perícia sobre a causa do acidente. A investigação está a cargo da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito. 2 homens, um de 31 e outro de 33 anos, foram presos em flagrante junto com 2 toneladas de maconha e 10 quilos de haxixe na manhã desta segunda-feira em um sítio no bairro São Pedro, na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal é que apreendeu essa droga. Durante a ação, além dos entorpecentes, os policiais localizaram uma prensa utilizada para o preparo e a prensagem de base dessas drogas que seriam vendidas. As investigações indicam que a cidade de Juiz de Fora vinha sendo usada como rota para o tráfico. Segundo a Polícia Civil, as drogas apreendidas tinham como destino o estado do Rio de Janeiro. As investigações agora seguem para identificar todos os envolvidos, incluindo os proprietários do imóvel onde as drogas foram encontradas. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional. 12 horas e 19 minutos, 2 homens foram presos na noite desta segunda-feira na região nordeste de Belo Horizonte, por suspeitas de serem responsáveis por 40 barras de maconha. 2 barras da droga foram encontradas pela Polícia Militar na bolsa térmica de um aplicativo de delivery, utilizada por um entregador, um homem de 25 anos, no bairro São Gabriel, também na região nordeste da capital mineira. Durante a abordagem, o homem que foi flagrado com a droga, ele revelou o endereço da origem dos entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o endereço, no bairro União, na região nordeste, aqui onde encontraram o outro homem de 31 anos com mais 33 barras da droga e 2 de skunk. O suspeito de 31 anos não negou o envolvimento no tráfico de drogas e assumiu a responsabilidade. Os 2 homens foram presos e encaminhados para a delegacia. Conforme a Polícia Militar, ambos já tinham histórico de envolvimento com crime. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados na BR-365 no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Equipes da PRF abordaram uma van branca no pátio de um posto de combustíveis à margem da rodovia e, após uma análise de risco, indicaram a possibilidade de transporte ilícitos. O condutor, um homem de 36 anos, inicialmente negou estar transportando qualquer carga, mas depois confessou que levava cigarros de origem paraguaia de São José do Rio Preto, em São Paulo, com destino a Patrocínio, no Alto Paranaíba. No interior da van foram encontradas 35 embalagens, cerca de 17.500 maços de cigarros da marca Rodeio, que possui importação proibida no Brasil. O homem, o veículo e a carga foram presos por contrabando e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. 12 horas e 21 minutos. Em uma outra ação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de medicamentos para emagrecimento e anabolizantes contrabandeados, além de diversas mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal. Tudo isso na BR-381 em Itatiaia-Sul, aqui na Grande BH. Durante a fiscalização de um carro que seguia do Paraguai para Governador Valadares, os policiais localizaram caixas de tirzepatida, um medicamento para o tratamento de obesidade e da diabetes tipo 2, que não possui autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil. No veículo também foram encontrados anabolizantes, vinho, cosméticos e equipamentos eletrônicos sem a documentação fiscal. E de acordo com a PRF, os ocupantes do carro, um homem de 41 anos e uma mulher de 36, não apresentaram qualquer documentação que comprovassem a origem das mercadorias transportadas.
acusadas, configurando a prática de crimes de contrabando. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal em Divinópolis. 12 horas, 22 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, a gente vai falar de 2 assuntos, entre vários outros. Uma mega operação, né, que aconteceu dentro aqui de Belo Horizonte e também mais um dia do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. 12 horas, 22 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 25 minutos. Como a gente falou na volta do intervalo, na passagem do intervalo, começou, né, hoje a segunda fase do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora com cada um dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, os 5 ministros, começando a dar os seus votos, ou pela condenação dos acusados, ou pela absolvição dos acusados. O primeiro a proferir esse voto é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Nós vamos ao vivo conversar agora por áudio, né, por uma chamada de áudio com a nossa correspondente Carla Gamba, que está em frente ao Supremo Tribunal Federal, acompanhando todas essas movimentações e traz para a gente os detalhes do que até agora aconteceu na manhã e no início dessa tarde no Supremo. Afinal de contas, Carla, boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes já terminou seu voto? Boa tarde André, Janaína, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Eu falo aqui do Supremo Tribunal Federal, estive lá acompanhando a sessão e dei uma saidinha aqui para falar com vocês. O ministro Alexandre de Moraes ainda não terminou o seu voto e a expectativa é de que seja um voto longo, sim. E a duração que a gente ouviu falar muito aqui nos bastidores é de que seria de mais ou menos 4 horas a leitura do voto só do relator Alexandre de Moraes. Isso não é incomum aqui no Supremo. Julgamentos importantes, geralmente os ministros costumam ter, né, expor votos longos. Ainda mais um julgamento como esse, né? Tão importante, histórico e tão aguardado. Então, ele ainda não terminou. Ele começou por volta das 9h15 da manhã. No início, ele fez o que a gente chama de preliminares, né? No linguajar jurídico, que são questões que as defesas levantam, podem levantar questionamentos, e se os ministros aceitam, isso pode alterar o curso do julgamento ou da decisão final. Entre as preliminares estava um pedido de anulação da delação do Mauro Cid. Mas esse pedido ele já tinha sido colocado outras vezes. Inclusive, a mesma turma, a primeira turma que julga agora, já tinha negado. Então, o ministro Alexandre de Moraes negou esse e outras questões preliminares e iniciou o seu voto. Carla, eu ouvi uma parte do início do voto do Alexandre de Moraes e tudo leva a crer que realmente ele vai pedir a condenação de todos os envolvidos, né? Chegou até por várias vezes, em um dos pontos do voto, ele chegou a citar uma frase dita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos atribuída no inquérito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro dizia o seguinte: vamos para cima, que nada vai acontecer, pode acontecer de não dar certo, mas ser preso eu não serei, como uma espécie até mesmo de uma provocação ao Supremo Tribunal Federal. Ele realmente, o que está indicando no voto do Alexandre de Moraes é realmente pela condenação dos réus, né? Exato, exato. O ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe vários textos que foram ditos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em diversos atos públicos, né, que ele fez na Avenida Paulista, ele participou de muitos, mas também trouxe falas de reuniões ministeriais ou daquela reunião com embaixadores, que aconteceu em julho de 2022, no Palácio do Alvorada, que foi, inclusive, a reunião que foi a prova, né, principal, que fez com que ele ficasse inelegível lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele foi trazendo diversas falas, e aí não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também do Augusto Heleno,
nas falas, aquela reunião gravada que eles conseguiram recuperar, né, em um computador, que é numa perícia da Polícia Federal. Ele fala também sobre uma fala do Heleno, que ele fala de bater na mesa, ele fala que tem que fazer algo antes do processo eleitoral, porque senão já era. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo no voto dele é construir essa trajetória dessa trama golpista, trazendo os elementos que são as falas dos próprios personagens, né, que são os 8 réus. E ele começa também dizendo, e essa é uma coisa muito importante de ser ressaltada, porque aqui no Supremo Tribunal, as pessoas, os cidadãos que estavam participando do 8 de janeiro e que também viraram réus e já foram condenados, o que o ministro Alexandre de Moraes fala é que não há uma discussão sobre se houve ou não tentativa de golpe de Estado, se houve ou não, porque eles já condenaram pessoas com exatamente com essa justificativa, né, com essa prova de que houve essa tentativa de golpe de Estado. Então, ele diz que a discussão agora, com esses 8 réus que estão sendo julgados, é sobre se eles participaram ou não, porque que houve, tanto que já existem pessoas condenadas por isso. E, Carla, tem uma expectativa muito grande também para a fala do ministro Luiz Fux, né, que inclusive deve ser o único ministro a votar contra esse julgamento, né, contra essa sentença do julgamento, né. Hoje, inclusive, ele fez uma intervenção na fala do Moraes, falando que ia debater as argumentações do Alexandre de Moraes, não foi isso? Isso. O ministro Luiz Fux, a tendência é que ele seja o único que vai abrir, na verdade, ele vai abrir a divergência, é o que a gente chama, quando os ministros estão fazendo uma votação. E aí o primeiro deles que faz uma votação, né, que apresenta seu voto diferente, a gente costuma dizer no jargão jurídico que é abrir uma divergência. Então, tem Moraes, depois Flávio Dino, e aí veio o Fux, que é muito provável que ele abra essa divergência. E aí, como você citou, Janaína, no começo, ele fez essa fala dizendo que ia comentar, debater, sim, os argumentos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, um pouquinho antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, teve até uma saia justa ali durante a sessão, porque o ministro Flávio Dino pediu a palavra durante a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes para fazer uma pergunta. E aí ele até fez uma brincadeira, né? Falou, ministro Alexandre, eu sei que você está querendo tomar um copo d'água, eu vou fazer uma pergunta aqui então, que eu dou esse tempo para o senhor. E aí ele faz uma pergunta, faz esse questionamento, e aí o ministro Luiz Fux entra e pede a palavra e diz, olha, como a gente combinou ali nos bastidores, antes de entrar, ali atrás, antes de entrar, de começar a sessão, eu não vou permitir intervenções durante a leitura do meu voto. E aí, isso criou uma saia justa ali, o ministro Flávio Dino se justificou, falou, não, tudo bem, ministro, o senhor pode ficar tranquilo, e ainda ironizou, disse, pode dormir tranquilo, que eu não vou te interferir durante o seu voto. E o ministro Alexandre de Moraes respondeu alfinetando. Ele disse, olha, tudo bem, o combinado está combinado, mas essa intervenção não é na fala do senhor, é na minha fala. Então, teve essa saia justa ali agora há pouco, e a tendência é essa mesmo. E a tendência maior é que ele divija também sobre a dosimetria da pena, né, que é o tempo de pena de prisão que os réus deveriam cumprir caso eles sejam condenados. Aí é que está uma outra grande questão dessa história, né, Carla? Porque muito se discute qual seria a dosimetria e a aplicação da pena para cada um dos réus. Porque vai depender disso também a possibilidade de andar ou não o processo da anistia no Congresso Nacional. Porque muito se fala que se o ex-presidente Jair Bolsonaro receber uma pena dura, uma pena que ultrapasse 40 anos de prisão, como muita gente defende, que até mesmo Alexandre de Moraes deve colocar nesse julgamento, deve prever nesse julgamento, né, e aí depois ser seguido pelos seus pares, que esse projeto da anistia poderia perder força em relação ao Bolsonaro e esse tentar uma outra alternativa de diminuir penas relacionadas a outros réus e garantir a anistia a esses primeiros réus
réus que foram condenados na participação do 8 de janeiro, como você mesmo já mencionou, em outros julgamentos que já aconteceram dentro do Supremo, né? Exato. Isso, André, exatamente. O que acontece é que no Congresso nós falamos sobre isso na sexta-feira, né? Durante o programa. No Congresso a gente tem vários projetos, mas o projeto que a oposição, que o Sóstenes Cavalcante, que é o deputado líder do PL, partido do Jair Bolsonaro, na Câmara, o que eles defendem seria, o ideal para eles é uma anistia ampla e restrita para todos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí tem uma proposta alternativa que foi construída, está sendo costurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que seria essa proposta que você citou, que seria de discutir reduções de penas e limites também para essa anistia. E entre esses limites, né, estariam o tipo de crime que cada um cometeu. Porém, isso é uma questão do Congresso, não tem como negar que o julgamento que está acontecendo aqui essa semana, ele vai sim influenciar na maneira como a anistia vai andar no Congresso, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou sessões híbridas, sessões à distância. Então, assim, o clima, a gente ainda não deu para sentir muito esse clima de como é que vai ser o Congresso essa semana ainda. Mas, voltando especificamente nessa questão de dosimetria das penas, é importante, né, falar para os nossos ouvintes, para o nosso público, que as penas, elas provavelmente vão ser diferentes. Porque, assim, inicialmente, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, ele faz essa acusação de 5 crimes. Porém, um dos casos, dois dos 8 réus, são acusados ou de crimes a menos ou de a mais. O que é acusado de menos crime é o Alexandre Ramagem, porque ele virou deputado e aí ele foi diplomado como deputado antes do 8 de janeiro. Então, o Supremo não poderia julgá-lo em relação a esses crimes. Isso, em consequência, faria com que, provavelmente, o Alexandre Ramagem, um dos réus, né, desse núcleo, receba uma pena menor. E o outro que recebe uma pena maior, que acrescenta-se crimes, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, além desses 5 crimes, ele também está sendo acusado de ser o líder dessa organização criminosa. E isso poderia gerar a ele uma pena um pouquinho maior. Então, essas questões de tempo de pena, quais crimes cada um vai ser acusado ou não, isso tudo é o que a gente vai ver aí ao longo da semana. Mas, muito provavelmente, mais ao final da semana. Porque os ministros, eles costumam dar os seus votos, cada um se manifesta, e depois que todos se manifestam e que eles ficam, né, sabendo que cada um está defendendo, eles fazem esse debate sobre esses pontos. Carla, a gente acabou de ver agora ali pelas imagens da TV Justiça que o voto do Alexandre Moraes ou foi interrompido, né, foi finalizado, ou fizeram uma pausa para o almoço. Mas o fato é que também tem uma previsão hoje do Flávio Dino também votar ainda hoje, né? Sim. Eu estou aqui, não consegui acompanhar, mas provavelmente foi só uma interrupção mesmo para o horário de almoço. Então, aquela ideia de acabar às 7 da noite pode se estender mais ainda um pouco essa sessão de hoje, né? Há um combinado aí de bastidor, né, entre os ministros, de que os votos eles não sejam interrompidos, não como foi interrompido agora, porque agora você tem uma interrupção para o almoço e você volta rapidinho às 14h. Mas, assim, por exemplo, se o ministro Flávio Dino está votando e dá o horário de 7 da noite, aí é uma interrupção muito grande, né? É uma noite, vira o dia. Então, há esse combinado de bastidor ali entre os ministros, de que esses votos eles só sejam interrompidos nesse tipo de situação de horário de almoço, mas como o voto do ministro Alexandre de Moraes é o maior, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ver aí na sequência, no começo da tarde, ele continuando e finalizando o voto dele, e o ministro Flávio Dino também conseguindo votar hoje até às 7, e se for preciso, prorrogar um pouquinho mais. E aí retorna amanhã, às 9 da manhã, com outro voto. Que aí seria o voto
do ministro Luiz Fux. E aí é importante também, amanhã a gente tem coisa boa para comentar aí, para debater aí no programa. Tá certo. Carla Gamba, ao vivo, direto de Brasília, trazendo a movimentação, trazendo os bastidores dessa manhã, do início da segunda parte do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de participar da trama golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Carla Gamba traz mais informações ao longo da nossa programação aqui na Rede Catedral. Uma boa tarde para você, Carla. Boa tarde André, Janaína, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando. E sim, volto em breve aqui na programação para trazer mais notícias desse julgamento histórico. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa com o Roberto Andrés, que é um dos idealizadores do projeto do Tarifa Zero, também urbanista da UFMG, para a gente discutir sobre o Tarifa Zero, que está prontinho para ser votado na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial, da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 46 minutos. Nós vamos começar a conversa agora com o Roberto Andrés, que ele é urbanista, professor da UFMG, diretor da rede Nossas Cidades e das mentes, um dos idealizadores, um dos pensadores do projeto Tarifa Zero aqui na nossa capital mineira. Professor, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. O senhor realmente vem falando muito sobre questão de transporte urbano em Belo Horizonte há muito tempo. Inclusive, você é autor de uma das obras que analisa todo aquele movimento de 2013, né, dos centavos, que rendeu, que muita gente diz que a partir dali a gente tem uma nova inserção do brasileiro na política, na vida política do Brasil, né, que começa com uma questão social, uma questão de transporte urbano e eclode em tudo que a gente está vendo até hoje. Como que a gente pode analisar o projeto Tarifa Zero em Belo Horizonte? Quero fazer uma provocação mesmo de fato. Hoje, o sistema como está posto na nossa capital não dá conta da demanda que nós temos de passageiros. O número de ônibus é insuficiente, o que a gente vê todo dia nas estações de ônibus, nos pontos de ônibus, são filas intermináveis, quadro de ônibus que não funciona, ônibus lotados, ônibus em péssimas condições. Isso com a passagem cara, paga e cara, uma das mais caras do Brasil. Caso esse projeto Tarifa Zero seja colocado em prática, a demanda vai aumentar, isso é lógico, tarifa de graça. Eu não vou querer tirar meu carro da garagem, vou andar de ônibus. Como que a gente soluciona essa questão? O custo do projeto Tarifa Zero pensa no custo atual, com o número atual. Ou eu estou falando errado? Aquele custo de 1,3, 1,8 bilhões é o custo atual do sistema. Se isso dobrar, Belo Horizonte dá conta de pagar? Sabe quanto que a tarifa de ônibus responde hoje por financiar o sistema de transporte? Vocês têm ideia? Pelo menos pelo que está escrito, seria 100%, mas aí ele tem o subsídio atual, né? Hoje, a tarifa paga pelo usuário, a pessoa que paga a tarifa na roleta ou que compra o cartão, responde por 25%. 25%. Da arrecadação. Então, a tarifa hoje já não paga nada, mas tudo que você falou está certo. A gente tem um sistema colapsando, terrível, com uma tarifa altíssima, uma das mais altas do Brasil, muito mal ofertado e sem transparência. E, infelizmente, nesses anos todos, não teve nenhuma gestão de prefeitura que foi capaz de mexer nesse sistema e melhorar. Ou pergunta para o cidadão, para a cidadã, se alguém está feliz que a prefeitura está colocando 800 milhões de reais por ano no sistema de transporte. E começou lá com 300. Começou com 300, já 800. Tem gente falando que esse ano vai ser 1 bilhão, já tem gente fazendo essa estimativa. E se o cidadão acha que esse dinheiro, no sistema como ele está hoje, com a tarifa a 5,75, respondendo por 25% da receita, e um subsídio de 1 bilhão, que vai responder ali 800 milhões, 1 bilhão, por 40% da arrecadação. Se esse dinheiro está sendo bem aplicado, se está gerando resultado, se a pessoa está feliz com o ônibus, ninguém está feliz. O que o projeto da Tarifa Zero ele coloca? Ele permite aumentar a forma de arrecadação por meio da participação das empresas. O que é o Brasil tem hoje 138 cidades com tarifa zero. Quando elas zeram a tarifa, o que acontece também é que zera o vale transporte.
Porque o Vale Transporte, pela lei federal, ele é vinculado ao valor da tarifa. Se a tarifa é 1, você vai fazer o cálculo de 22 dias no mês, 25 dias no mês, o que for, e vai ir voltar e vai pagar o Vale Transporte. Se ela for 0, o Vale Transporte é 0. Então, em todas essas cidades, 138, as pessoas jurídicas do município não estão mais contribuindo com o transporte, como está estabelecido na nossa legislação de 1987, que estabelece que as pessoas jurídicas também vão contribuir com o transporte urbano por meio do Vale Transporte. Então, o que esse projeto de BH faz, e está sendo muito reconhecido pelo mérito dele? Ele percebe que, se você zerar a tarifa, você então pode substituir o Vale Transporte por uma taxa paga pelas empresas, então não tem nada de novo aqui. Só vai tirar de um nome e botar em outro nome. Tirar um nome e botar em outro nome, porque não é imposto novo, igual tem gente falando, não. Inclusive Sim. prefeito, né? Prefeito é um dos que prefeito, fala, infelizmente, não isso. estudou o projeto. E aí você, então, permite aumentar a arrecadação, porque sabe o que acontece hoje? Quem ganha mais não contribui com o Vale Transporte. O meu salário como professor do UFMG, ele não contribui com o Vale Transporte. Quem ganha mais de 3, 4 mil reais, o setor público quase todo, que é 15% dos empregos desse município, não contribui com o Vale Transporte, então não contribui com o rateio do transporte para a cidade toda. Quando você estabelece essa taxa, você coloca ela igual para todo mundo. Então, você permite o potencial de arrecadação aumentar. E aí, sabe o que acontece? Que é muito... Ninguém acredita nisso, né? Mas quando a gente mostra os números. O subsídio da prefeitura vai diminuir, porque você vai permitir arrecadar muito mais com a taxa. 1,8 bilhão, se você aumentar 30% de oferta, que é o cálculo que vem sendo feito, seria para 2,4 bilhão de custo anual. E essa taxa permitiria arrecadar 2 bilhões e você complementaria com 400 milhões, algo dessa ordem, com o subsídio público. Então, é metade do que vai ser esse ano. O subsídio público poderia ser menor. Agora, vai perguntar para o cidadão, que tem, quando tiver tarifa zero, você acha que o dinheiro da prefeitura que está sendo investido na tarifa zero, ele é bem investido? Agora, eu vou te fazer uma provocação para o senhor responder depois do intervalo, que a gente teve um tempo um pouco mais curto quanto ao julgamento do Bolsonaro. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte: muita gente fala que o transporte público em Belo Horizonte é refém dos magnatas do setor público, do setor de transporte público, das empresas de ônibus. A gente passando isso para tarifa zero, a gente ainda não vai ficar mais refém deles? Responde para a gente depois do intervalo, pode ser? 12 horas e 52 minutos. Doze horas e 54 minutos, estamos de volta com Rede Notícia, recebendo o professor Roberto Andrés falando sobre o Tarifa Zero. Professor, o André, ele fez um questionamento no intervalo, antes de sair para o intervalo, falando sobre essa questão do transporte público ser refém dos grandes magnatas, das grandes concessionárias. A gente está terminando a concessão, inclusive, 2028 tem uma nova concessão. Como é que ficaria isso, professor? Então, hoje, de fato, isso é uma crítica, né? A gente tem CPIs, a gente tem sistemas que ficaram muito na mão das empresas de ônibus, né? Agora, o que acontece hoje? Estava até conversando isso com a vereadora Marcela Tropia, que foi relatora nessa última etapa, na última comissão. Ela tem uma preocupação muito grande com a transparência. E aí eu também. Ninguém quer que o recurso público seja julgado numa caixa laranja, num lugar obscuro, que ninguém sabe como que o dinheiro está sendo usado. Como nunca se soube até agora, né? Não se soube até agora. Mas hoje, a bilhetagem, ela é das empresas de ônibus. Então, assim, você coloca, de certa maneira, o lobo para cuidar do galinheiro. Porque a bilhetagem, o dinheiro que entra, você não tem transparência sobre ele. O modelo atual é esse. O que o modelo do projeto da Tarifa Zero faz? Ele coloca todo o recurso que viria dessa taxa e qualquer outro, recurso de publicidade, recurso de multa, subsídio da prefeitura, sendo investido num fundo municipal de mobilidade urbana, que já existe. Esse fundo já foi criado pelo plano diretor. E a partir desse fundo as empresas seriam remuneradas. Se aumenta a possibilidade de saber, olha, esse ano entrava tantos milhões ou bilhões no fundo, foi remunerado as empresas segundo essas regras aqui. Aumenta a transparência do sistema, que é um problemão. Sim. Por isso, até conversando com vereadores do Partido Novo, que concordam que esse projeto aumenta a transparência, reduz essa parte obscura do funcionamento. A maioria deles, até o Braulio Lara já afirmou categoricamente ser contrário. Mas há esse trabalho de vocês de convencimento. De convencimento. E a Marcela, por exemplo, ficou muito sensível a isso.
percebendo que, de fato, a gente tem que avançar nessa pauta também. Não dá para deixar dessa maneira que está hoje. E, professor, para quem está acompanhando a gente, escutando, né, e assistindo, só para eles entenderem, um dos argumentos contrários ao tarifa zero é que o empresário, ele pagaria mais. Hoje, eles contratam as pessoas ali próximas da região, do bairro ali, para justamente não ter que pagar a condução, né? E a partir do tarifa zero, eles teriam que pagar essa taxa. Esse seria um dos argumentos contrários. Explica melhor para quem está acompanhando a gente como é que ficaria realmente essa situação desses empresários. Então, hoje você tem empresário que paga R$400 por mês de vale transporte do seu funcionário. Se você perguntar aí quem paga restaurante no centro, o pessoal de muitas empresas, porque as pessoas pegam 2 ônibus. Então, quando você pega 2 ônibus por dia, R$11 para ir, 11 para voltar, 22 vezes 28 dias no mês. Passa 4 horas dentro do ônibus. Passa 4 horas, dia, mas né? o gasto para o patrão, para o empregador, de muitas gente, já conversei com pessoas assim, de vários setores do comércio. A própria CDL é favorável ao projeto. A CDL tem dialogado muito bem com a gente, a Brasel deu algumas notificações, né, apoio ao projeto, etc. Agora, você tem muitas situações variadas. Para muita gente vai ficar mais barato. Para alguns pode ficar um pouco mais caro, mas aí o projeto pensou nessa alternativa de favorecer o pequeno. Porque essa coisa pega mais para o pequeno. Você tem um gasto que às vezes você não tinha. Você tinha um funcionário do seu bairro, aí agora você vai ter que pagar uma contribuição. Então, o projeto colocou uma taxa de isenção de 9 taxas por CNPJ. Então, se você tem uma empresa com 9 funcionários, você não vai pagar essa taxa, com até 9. Se você tem 10 funcionários, você vai pagar por 1. Se você tem 11, você vai pagar por 2. Você tem sempre a isenção de 9 taxas. Então, mesmo uma empresa média, uma farmácia de um bairro, que tem ali 10, 12, 15 empregados, ela vai pagar poucas taxas e vai ficar possivelmente mais barato do que ela pagaria com o vale-transporte de alguns desses funcionários, que o vale-transporte está muito alto. O que a gente está fazendo é dividindo para todo mundo. Setor público, bancos, gente que tem grandes salários, que não contribuía com o vale-transporte, passa todo mundo contribuir com essa taxa. Agora, professor, só para a gente fechar de maneira muito rápida e já te fazendo o convite para que a gente possa voltar, claro, porque a gente saiba que esse projeto vai acabar indo a plenário da Câmara e tem que ir. Essa discussão não pode ser barrada porque não acho que pode. Quem tem que discutir esse projeto tem que ser a cidade de Belo Horizonte a profundo. Você acha que há outras alternativas? Se o tarifa zero agora não é viável, há alternativa porque aumente o número de gratuidades, que a gente vai alcançando esse tarifa zero ao longo dos anos? Pode ser uma possibilidade de negociação? A gente acredita em alternativas e a gente acredita que a Prefeitura precisava dialogar. Infelizmente, o prefeito não recebeu o movimento. O movimento foi recebido pelo presidente da Câmara, pela reitora da UFMG, por vereadores, pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana em Brasília. E o prefeito de BH não recebeu o movimento. Quem tem que apresentar a alternativa é o executivo. Ele pode pensar outras formas, mas qual é a proposta do prefeito Álvaro Damião hoje para o transporte em BH? É uma coisa muito importante do povo perguntar para ele na rua, porque até agora ninguém sabe qual a proposta da prefeitura. Quero te agradecer, professor Roberto Andrés, por estar aqui conosco, já abrindo o espaço para novas visitas do senhor, o senhor que está à frente do movimento Nossas Cidades, o senhor que está pensando esse projeto Tarifa Zero há muitos e muitos anos, e é importante a gente ouvir todos os lados, quem está na academia, quem está no dia a dia, quem está na política, porque é uma construção de uma cidade para todo mundo. E o transporte público é obrigação constitucional. Garantir transporte público é cláusula pétrea da Constituição Federal. E que, infelizmente, a gente no Brasil cansa de pegar a cláusula pétrea, ou seja, cláusula para ser retirada da Constituição tem que fazer uma nova, é garantia, é fundamento da Constituição e não é cumprida, é uma festa. E ainda por cima, aí é uma crítica pessoal. O senhor prefeito Álvaro Damião, o senhor é prefeito dessa cidade. O senhor não é dono desta cidade. O senhor tem por obrigação sentar com esta cidade e discutir as questões dessa cidade. Apresentar os projetos quando são favoráveis ou contrários. Isso faz parte do jogo. Agora, não sentar, não dá. Já foi feito isso na greve da educação. Não pode ser feito isso no Tarifa Zero.